Olá, irmãos queridos, bem-vindos à Partilha entre Irmãos. Nessa véspera de Natal, estamos juntos. Laura Beatriz, minha irmã, cadê o nosso gorrinho de Papai Noel? A gente tinha que ter arranjado um para fazer hoje aqui a nossa... Não, o gorrinho eu dispenso, Padre Antônio, mas assim, um pequeno presépio, uma árvore, aquela Nossa Senhora grávida, linda, né, que a gente recebeu, ficaria bonito aqui, Pois né? é, nós somos muito... Essa vida louca, vida corrida, tá fritando rabanada hoje o dia inteiro, aí não deu tempo da gente organizar. Colocou muita açúcar coisa. E canela, Padre Antônio? Ai, que beleza, bons tempos. Mas enfim, ficamos devendo, vamos nós. Laura, acho que véspera de Natal é um presentão de Deus a gente poder estar com os irmãos, Padre né? Antônio, meu Deus, Padre Antônio, uma graça de Deus a gente está aqui, né, na véspera de Natal. Padre Antônio, de todo o coração, Padre Antônio e irmãos, Feliz Natal. Para nós. Bom, a gente não sabe se hoje o pessoal consegue assistir o podcast Fritando as Rabanadas, né? Cuidando do peru, cuidando do arroz com passas. Exato, ou se vamos do ver salpicão. depois, né? Mas enfim, em algum momento a gente vai se ver, né? Eu acho que sim. A gente vai se ver, mas, bom, o assunto não pode ser outro, né? Padre Nasceu Antônio. para nós um Salvador. que é Cristo, o Jesus, Senhor. o Redentor. Então, vamos nós. O assunto, aliás, esse é o assunto de sempre, né? O assunto de sempre, Padre Antônio. É o assunto da eternidade. De cada dia. Então, vamos nós. Laura, você separou uma passagem para a gente partilhar, não é isso? Que é da leitura da missa do Natal e que acho que seria muito bom se a gente pudesse partilhar um pouco, compreender melhor todo esse trecho maravilhoso desse profeta querido, que é Isaías, no capítulo 9. Então, vamos nós. A profecia de Isaías a respeito do reinado do Messias. Esse reinado já começou, ele não está plenamente manifesto, mas ele já começou. Fazemos parte desse reino. Fazemos parte. Somos cidadãos desse reino. Então, vamos ver como é que o profeta Isaías antecipadamente viu, né, por trabalho, por ação do Espírito Santo. 750 anos, é isso, mais ou menos? Um pouquinho menos, mas ele viu isso com a ajuda do Espírito Santo e é lindo como Isaías nos dá os retratos mais bonitos do Messias. Né? Antes do Messias chegar, não um retrato feito com tinta, né, com pintura, mas um retrato feito com letras, né, com palavras. Então, é um retrato muito especial. Então, vamos dar uma olhadinha no que ele contou para a gente aqui. Vamos ver esse retrato. Isaías 9, versículo 1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre eles, a coleira do seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Madiã. Para aqui ou eu continuo, padre? Vamos parar, tem muita coisa. Pois é. Muita coisa acontecendo. Bom, Isaías está anunciando o tempo da chegada do Messias. Tem umas coisas aí de geografia que ele está trazendo, mas eu acho que se entrar nisso, né, vai ficar esquisito. Vamos aproveitar mais o sentido espiritual mesmo do texto, né? Então, primeiro, ele fala que havia um povo andando na escuridão que, de repente, viu uma grande luz. Ele está falando de algo que vai chegar, né? Então, ele viu um povo andando em escuridão e, de repente, resplandecendo sobre esse povo uma grande luz. Ele viu pessoas que habitavam numa região tenebrosa, de repente, sendo iluminados por uma luz resplandecente.
muitas palavras, né, muitas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, falam do Messias, portanto, falam de Jesus como luz, luz do mundo, sol da justiça. Uma comparação para falar do Senhor que é recorrente, né? E eu acredito que ela é muito bonita. Talvez ela fale da... Como é que a gente pode dizer isso? Do quanto Jesus é necessário para a vida da gente. Não há vida sem luz, né? Luz tem a ver com brilho, tem a ver com calor. Não há vida sem a luz do sol, por exemplo. Depois, a gente só enxerga todas as coisas porque brilha luz sobre elas. Se não houver luz sendo refletida sobre algo, você não enxerga aquilo. Então, é Jesus quem nos faz enxergar todas as coisas e ver todas as coisas da maneira certa. Debaixo do brilho da luz de Cristo, nós vemos o mundo, nós vemos a nós mesmos, nós vemos a tudo de um jeito novo, do jeito certo, do jeito de Deus. Então, a comparação de Cristo com a luz, a comparação do Messias com a luz, tem a ver com vida, tem a ver com conhecimento, e isso é recorrente em toda a Bíblia, seja no Antigo como no Novo Testamento. Bem concretamente, Padre Antônio, foi a experiência de Saulo, São Paulo, né? Ele estava... Sem Jesus, a gente fica como que com escamas nos olhos, né, Padre? Na estrada de Damasco, Saulo viu uma grande luz. Viu, né? uma grande luz. É interessante porque ele cai, né, cegado por essa luz. Ele tem um encontro com Jesus. Ele pergunta quem é. Ele sabe que tem alguém naquela luz. Mas ele vê luz, né? E pergunta quem é. E aí a conversa começa, né? Mas na Escritura, inclusive no livro do Apocalipse, fica muito claro isso, né? Jesus é essa luz nova, né? No livro do Apocalipse se diz que na cidade santa, a Nova Jerusalém, né? O brilho da luz que a ilumina é o brilho do Cordeiro, né? Não há lamparinas na cidade, porque toda ela é iluminada pelo brilho, pela luz do Cordeiro. Então, sei lá, talvez seja uma maneira bonita da gente pensar também no nosso Natal, e também por isso no Natal há muita iluminação, né? O pessoal hoje acende as lâmpadazinhas, né, da China, mas antigamente eram velas, há muita luz, né? Representando um pouquinho isso. Olha, chegou o Messias, né? A escuridão foi embora, né? Aquilo que era trevas foi iluminado, aquilo que em nós era escuridão foi iluminado, né? Então, talvez a gente pensar nisso, né? Nesse Natal, à noite, quando a gente vir tanta luz, né? Fogos, lâmpadazinhas acesas, sei lá, velas em casa, toda essa luz está falando de alguém. Toda essa luz, de alguma maneira, está falando de alguém que é a luz da nossa vida, o brilho dos nossos olhos, Jesus Cristo. Então, tudo no Natal tem que, de alguma maneira, estar falando dele. A luminosidade do Natal tem que estar falando dele. Senão não tem sentido, né? Ele é a luz que brilhou nas trevas, né? Agora, a segunda característica está a partir do versículo 2. Né? Regozijo, imensa alegria, júbilo, alegria de colheita. Exultação, né? Pronto, isso daí tudo é o que traz a vinda do Messias, né? Não sei, na cabeça de muita gente, talvez Jesus, igreja, são coisas que remetem a algo meio engessado, meio durão, mas aqui está se dizendo o contrário, né? Há muita alegria em torno de Jesus. Quando ele chega, se desperta uma nova alegria, uma imensa alegria, uma alegria verdadeira.
né? Não é euforia, é alegria. Talvez a preocupação de algumas outras pessoas seja essa. Falando assim, parece até que a gente tem que ficar dançando na igreja, né? Não, não. Euforia é outra coisa, mas uma alegria verdadeira, uma alegria transbordante, isso é efeito da presença de Jesus. Basta a gente lembrar, né, quando Nossa Senhora vai à casa de Isabel, levando Jesus ainda oculto no seio dela, no ventre dela, né? Mal Nossa Senhora chega à casa, João Batista pula na barriga da mãe, Isabel fica cheia do Espírito Santo, que tem um clima novo, um clima diferente, né? E tem que ser assim. Tem que ser assim. Algumas pessoas identificam o Natal com um pouquinho de melancolia, né? Mas não é para ser, né? A melancolia tem a ver com outras coisas, que sei lá, que a gente embrulha no mesmo pacote, mas Natal tem a ver com alegria. Nasceu o nosso Salvador, temos um Salvador, estávamos perdidos, né, na escuridão, não sabíamos para onde ir e agora temos um Salvador. É um motivo bastante bom para a gente ter alegria, né? Tá tão associado, né, Padre Antônio, assim, alegria, regozijo, júbilo, exultação, né? E fiquei, assim, tão tocada do senhor chamar a atenção, porque eu percebo isso, sim, né? Assim, alguns de nós católicos querendo abafar como se isso não fosse católico, como se isso não fosse uma... Mas está aqui na palavra de Deus, é leitura da missa do Natal, né? A igreja nos chamando, nos convocando, porque o nascimento de Jesus, do nosso Salvador, em nós desperta essa grande alegria. Então, e que é um fruto do Espírito Santo, e que foi o que Nossa Senhora cantou, rezou, proclamou, né? Naquele dia em que ela foi visitar a Santa Isabel. Então, assim, fiquei muito tocada, porque é como se essa alegria, imensa alegria, né? Não fosse muito bem entendida ou característica do cristão. Mas né, Padre Antônio? Sempre tem um chato, né? Mas, Lauri, olha que comparação legal. Exultam na partilha dos despojos. Então, o povo que está sendo iluminado por Cristo é um povo que Isaías viu exultante como soldados que voltam de uma guerra trazendo aquilo que foi conquistado. Então, na verdade, tirando qualquer outra coisa, né, porque imagens, comparações, elas têm que ser bem compreendidas. Então, não é uma apologia da guerra em lugar nenhum. Mas imagine soldados que estavam exaustos de uma batalha, voltando para casa e dizendo: agora a guerra acabou, a gente venceu, a gente trouxe aquilo que a gente conquistou. Foi essa alegria que Isaías viu na chegada do Messias. Então, até a vinda de Jesus, é como se toda a humanidade estivesse exausta, lutando uma guerra que parecia de fato perdida, porque o exército, né, o nosso exército, sozinho não teria forças para vencer essa luta, mas chegou Jesus. Ele é forte, ele é vencedor, e quando ele chega, ele dirime a guerra, ele conclui, a guerra está terminada. E agora cristãos são aquelas pessoas que têm a tarefa de dizer para os outros: olhem, a guerra acabou, vencemos. A guerra com o pecado foi vencida, a guerra com a morte foi vencida, a guerra com a desesperança foi vencida. Jesus nos trouxe essa vitória. Vencemos, nós somos parte do exército dele. E agora temos muitos motivos para ter alegria. Eu acho que seria uma boa maneira da gente pensar qual é a nossa tarefa, né, como cristãos, evangelizar assim. Aliás, a palavra evangelho, que significa boa notícia, parece que no contexto da época, no contexto civil, né? Tinha muito a ver com isso. O evangelho... A boa nova era uma boa a notícia, boa notícia, muitas vezes tinha a ver com isso, né? Alguém que fazia um pregão na cidade
para anunciar, olha, nosso exército conquistou aquele território, ganhou aquela batalha, porque até que o exército pudesse voltar para casa, demorava. Então vinha um mensageiro antes e ele dava a notícia para que os cidadãos pudessem se alegrar. Então, evangelizar é um pouco isso. O exército ainda não voltou para casa, ou seja, o reino de Jesus ainda não se manifestou visivelmente da maneira plena como um dia vai se manifestar, mas nós somos os mensageiros. A gente está voltando para junto dos nossos irmãos agora para dizer, olha, a gente estava no campo de batalha com ele e a gente já sabe que a batalha foi vencida. Podem ficar felizes, estamos em paz. Podem viver em paz, porque estamos em paz. E também, por um lado, como nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, né, Padre Antônio, não temos mais alguém nos oprimindo. No caso, os franceses, por tudo aquilo que passaram com os nazistas, quer dizer, livres de um opressor e de uma opressão, né, Padre Exato. Antônio? O mensageiro, o evangelizador, vem para contar para os seus irmãos, olha... Não estamos mais oprimidos. Né? A guerra já foi vencida, já estamos em paz. Nossa. Né? Aquele que nos oprimia já não está mais no comando. Então, essa é a boa notícia. E evangelizar é um pouco isso. Né? A gente corre o risco de perder de vista que evangelizar é trazer uma boa notícia. Em primeiro lugar, uma boa notícia. Bom, agora temos que refazer a vida, agora temos que reconstruir as coisas. Tudo bem, mas dê a boa notícia primeiro. Né? Só é possível reconstruir a vida porque a guerra terminou, porque no meio de uma guerra não dá para reconstruir nada. Né? Como é que você vai reconstruir alguma coisa se você ainda está em guerra? Não dá. Então, para reconstruir, tem que ter paz primeiro. Então, essa é a missão da gente, dizer, olha, estamos em paz, a vitória é de Jesus, ele já conquistou essa vitória. Vamos começar agora, porque estamos em paz, vamos começar a reconstruir a vida. Padre Antônio, quer dizer, esse texto maravilhoso que a igreja nos dá na missa de Natal, do grande profeta Isaías, vem nos ajudar a compreender o motivo original e verdadeiro do que é evangelizar. Porque às vezes a gente pode, né, como às vezes acontece, confundir, mas vem nos ajudar a entender, olha, evangelizar é dar uma boa notícia. A boa notícia qual é? Estamos salvos. A boa salvos. notícia, estamos salvos. Estamos salvos. Estamos em paz. Estamos em paz. Temos paz. Né? Então, lembrar disso, né? Talvez até lembrar para os irmãos que estão com a gente agora no podcast, né? Porque a gente pode estar sempre tão sobressaltado, como se a gente estivesse no meio de uma guerra sem fim. E talvez hoje, véspera de Natal, né? O Senhor quisesse dizer isso para a gente, olha, a guerra foi vencida. Amém. Né? O seu general venceu. Fique em paz, fique em paz. Agora é tempo de reconstrução, mas fique tranquilo. Para que você possa reconstruir, seu coração não pode estar sobressaltado. Para que você possa reconstruir, você não pode ser prisioneiro do medo. Então, fique em paz. Às vezes demora um pouquinho, né? Porque quem passou por uma grande guerra fica traumatizado pela guerra, né? Mas o Senhor vai tratar isso na gente. Ele vai restaurar a gente, ele vai refazer a gente para que a gente possa refazer a vida. Então, estamos nesse tempo. Esse é o tempo da gente. Amém. Né? Aí, olha, versículo 3, que beleza aqui, o que diz o profeta Isaías, porque... O jugo que pesava sobre ele, a coleira do seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Madiã. Pois é. Bom, Isaías está usando aqui expressões que têm a ver com coisas bem concretas. Né? A vara do feitor, né? A coleira sobre o ombro, ele está falando de situações de quem está vivendo debaixo da opressão, de um jugo. Né? Pois então, ele está falando que o Messias, quando chega, ele traz libertação desse jugo, né? Desse peso
seja no caso de povos bem concretos, né? De povos que oprimem outros povos, seja no caso de cada alma, né? De corações, almas que estão sendo oprimidas pela escravidão, pelo peso, pelo jugo do pecado. Então são duas coisas, uma realidade mais ampla, que a gente poderia chamar de social, e uma realidade íntima, pessoal, né? O Messias, quando chega, ele quebra os julgos que os povos colocam uns sobre os outros e, em primeiro lugar, o jugo do pecado que oprime as almas. Porque esse jugo pesa sobre nós, nós acabamos querendo colocar julgos uns sobre os outros, né? Do ponto de vista humano, isso é muito comum, né? A gente faz com os outros o que fizeram com a gente. Do ponto de vista espiritual também. A gente faz com os outros o que Satanás fez com a gente, né? Ele nos oprime, a gente quer oprimir, né? Ele manda em nós, a gente quer mandar. Só que Jesus veio e quebrou esse jugo, né? O jugo que emparelhava a gente, né? Debaixo desse peso, ele quebrou tudo isso, né? Como no dia de Madiã. Madiã aqui é o dia da vitória que Gideão trouxe para o povo de Israel diante dos madianitas, né? Que era um povo que vivia pegando no pé de Israel, né? Querendo roubar as colheitas dos israelitas, e Deus suscitou Gideão, que era um homem aparentemente frágil, no momento em que os israelitas estavam vivendo debaixo de medo, sem saber muito bem como se livrariam da opressão dos madianitas, né? Deus levanta Gideão e uma vitória acontece, inesperadíssima, diga-se de passagem. Pois então o Senhor diz, olha, vai ser como naquele dia, né? Num determinado momento chegará o Messias, e ele já chegou, e chegará como uma criança. E essa criança vai quebrar o jugo e a coleira, né? E a vara do feitor. Que coisa, que palavra forte, né? Coleira. O diabo, ele põe coleiras na gente porque ele quer nos tratar dessa maneira, né? Diminuindo a gente. Os homens colocam coleiras uns nos outros, né? Humilhando uns aos outros. Pois onde Jesus chega, tudo isso é quebrado. Onde Jesus chega, os homens se tratam com dignidade, porque eles sabem da dignidade que têm. Eles carregam essa dignidade na alma. Então, é uma libertação poderosa, é uma libertação que acontece dentro e que aos poucos vai se espalhando ao redor, né? Jesus trouxe isso para nós e a gente, como cristãos, deve viver isso, né? O senhor usou a expressão que lá com Gideão foi uma vitória inesperada, esse anúncio, né, de que temos um Salvador, que nasceu um Salvador, que a salvação vem por um bebezinho, né, também anuncia vitórias inesperadas nas nossas vidas, né, e especialmente nas vidas daqueles irmãos que não imaginam que poderiam ter, né, Padre Antônio? Tudo no Natal é inesperado, né? Se a gente parar para pensar, tudo é muito inesperado, né? Uma virgem concebe, dá à luz uma criança, uma mulher estéril tem um filho que será o precursor desse menino que é o Salvador. Tanta coisa inesperada, né? O Salvador nasce numa estrebaria. Anjos vêm anunciar aos pastores que nasceu o Salvador e que eles devem ir buscá-lo, encontrá-lo. Tanta coisa inesperada acontecendo que... Reis poderosos, né? É como se Deus resolvesse colocar o mundo no lugar, virando o mundo de cabeça para baixo. Como ele às vezes quer fazer na vida da gente, né? Nosso Deus é um Deus que às vezes põe algumas coisas no lugar, virando-as de cabeça para baixo, né? Se você parar para pensar, aparece isso muitas vezes na Bíblia. Eu gosto muito, agora você está falando, isso veio na cabeça, né? No dia de Pentecostes, né? A narrativa de Pentecostes, do dia de Pentecostes, começa, de repente, veio do céu um barulho, de repente. Né? De repente. Inesperado. Então, a gente precisa aprender a estar atento
a esse trabalho inesperado de As Deus, visitas né? inesperadas. Que não é calculado pela gente, mas que chega, Que chega, nos surpreende, né? Nos alcança. Deus é assim. Eu acho muito legal, de vez em quando aparece na internet, né? Quando, às vezes, um filho quer fazer a surpresa para os pais, ele está morando longe e, de repente, ele chega, aparece, né, para comemorar uma festa. Ou então, já vi também alguns videozinhos, né, de soldados que estavam em guerra e que chegam para ver os filhos, né? E os filhos levam aquele susto, aquela alegria transbordante, né? É verdade, Padre. Você está aqui, né? Essa é a alegria que Jesus traz para a gente, né? Você está aqui, Senhor. Você veio, você chegou, né? Então, curtir essa alegria é parte do Natal, né? Viver, celebrar essa alegria é parte do Natal. Jesus nos trouxe uma alegria inesperada, muito maior do que qualquer coisa que a gente possa calcular e forjar com as mãos da gente, né? O que vem de Deus é sempre muito melhor do que o que a gente consegue moldar com as nossas mãos, né? Ele é inesperado, né? Ao mesmo tempo que ele é esperado, ele é inesperado. A gente espera tudo dele e ele sempre traz muito mais do que a gente espera. Além, né? Sempre traz além. Olha, Laura, de novo aqui no versículo 4, uma comparação com batalha. Olha verdade. Que legal. Porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presa das chamas. O que eu vou fazer com uma roupa toda manchada de sangue a não ser queimá-la? Que foi usada nessa batalha queimada. Quer dizer, e por outro lado, manchas de sangue são manchas ou do meu próprio sangue, ou do sangue de alguém com quem eu estava lutando, né? Uhum. Ou seja, tudo isso passou. Uhum. Eu não sei quais são hoje o calçado, a tradução da liturgia diz as botas, né? As botas que a gente estava usando para guerrear. E quais são as roupas manchadas de sangue que a gente estava usando. Mas hoje, véspera de Natal, é dia de jogar isso fora e de se revestir com outras vestes, com outras roupas, né? A gente, às vezes, demora a se livrar das lembranças de batalhas, de coisas que nos mancharam de sangue, nos feriram. E até especialmente, às vezes, no Natal, né? Pois é, tudo. Hoje Isaías está dizendo, joga isso fora. Joga isso fora. Taca isso no fogo. Taca isso no fogo do Espírito Santo. Taca isso no fogo do Espírito, né? Amém. E deixa Deus consumir essas lembranças ruins, traumáticas. Eu imagino que uma pessoa que vai para uma guerra e volta com a roupa manchada de sangue, ela volta traumatizada, né? É verdade. Pois então, deixa Deus consumir tudo isso. Deixa o passado passar. Você tem agora uma nova vida, um novo tempo, né? Deus tem novas vestes para você. Deixa Ele te revestir com roupas novas, né? Mas vamos lá, vida nova, né? A guerra terminou. Não precisa ficar olhando para aquela roupa manchada de sangue, né? Você tem um lugar para jogá-la. Amém, Padre Antônio? E por que a gente agora pode fazer isso, né? E aí essa expressão vai aparecer monte de vezes nesse tempo de Natal, né? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros. Amém. Olha que coisa incrível, né? Primeiro, um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Leve ele para sua casa. É seu. Né? A impressão que eu tenho é que Isaías está dizendo isso. Né? Verdade, Padre Um Antônio. Menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Leva para casa. Pegue e leve a criança com você. Agora, você sabe que criança, quando chega em casa, toma conta de tudo, né? A criança chega em casa embrulhadinha, parece uma trouxinha, né? Mas, de repente, a casa toda... Está voltada para ela. Que seja assim. Que seja assim. Eu gosto muito existem 2 evangelhos que falam isso, né? Quando Jesus vai para Nazaré com São José e Nossa Senhora, o menino crescia. Eu acho essa expressão tão bonita, né? O menino crescia. Lindo, deixa esse menino crescer na sua vida, né? Deixa ele crescer. Bebê e deixa ele crescer. Né? A soberania repousa sobre os seus ombros. Essa palavra é
a soberania, Isaías aqui dizendo que é um bebê, mas a soberania, a majestade de Deus está nele. Nos ombros dele, né? Ele é o herdeiro de tudo. Eu gosto muito quando tem presépio vivo, esses altos de Natal na paróquia, porque sempre se acha um neném para fazer o papel de menino Jesus, né? E o legal, eu pelo menos eu fico encantado, né? Olhar para um neném numa situação dessa, sabendo que ele está fazendo o papel de... Eu olho e falo, gente, o Filho de Deus foi desse tamaninho. E o neném, dependendo do neném, né? Ele brinca, ele não está nem aí para nada, ou então ele fica, né, contente vendo as pessoas em volta. Age como um neném. Como um neném. Né? E o Filho de Deus um dia foi assim. E coube no colo, né, da gente. Né? E como tudo nele é para sempre, é claro, ele não é mais um neném, mas ao mesmo tempo ele sabe o que é ser um neném. Né? E ele sabe o que é caber no colo da gente, ele sabe como é bom a gente pensar nisso, né? Como um neném que se deixa pegar, né, com quem a gente não precisa falar nada muito complicado. O neném não está preocupado com as coisas que eu digo, ele está preocupado se eu sorrio, se eu faço um barulho que ele acha engraçado e ele quer imitar. Tão descomplicado, né? Tão descomplicado. E o bebê também, o neném, Padre Antônio, para ele não tem a menor diferença nascer num estábulo ou nascer no palácio, isso não interfere em nada. Ele nasceu numa estrebaria, nasceu no palácio, é um bebê chegando. Bom, para ele faz diferença se tiver a mamãe para enrolar no ali, quentinho, para envolvê-lo, porque senão morre, né? Aí sim. Quer dizer, o importante não são as coisas, mas não. é alguém que o envolva. Né? Como as crianças ainda hoje são, sim. Né? Hoje o pessoal gosta de fazer mêsversário, né? Aí a criança tem um mês, 2 meses, 3 meses, faz um monte de coisa. Tá bom, isso aí, tu quer curtir, curte. Mas para a criança, o que importa é ter a mamãe ali para pegá-la. É se ela chorar, a mamãe vê o que está acontecendo. É bonitinho ver quando o pai coloca o ano todo. Mas né, o padre? que importa mesmo é que porque haja a mãe está lá. quem está ali para cuidar dela. Pai, porque o neném sozinho não sabe. Gente, Jesus foi a mesma coisa. Que lindo isso, né? Jesus, o Filho de Deus, quis. Se ele não tivesse alguém para cuidar dele, como é que ia ser? Né? De alguma maneira, ele deseja ser assim hoje com a gente também. Né? Não importa o ambiente, não importam as coisas, mas importa o cuidado que a gente oferece a ele, o coração que a gente oferece a ele. Isso faz toda a diferença. Né? Então, a soberania repousa sobre seus ombros. Que coisa. E ele se chama... Aí Isaías aqui vai dar um monte de nomes para o menino que é o Messias, né? Para o rei que nasceu. São né? lindos esses títulos, né? Pois é. Quem é Jesus? Vamos lá. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Padre Antônio, não tem como eu voltar a esse texto que eu amo sem contar para o senhor que alguns anos atrás eu era catequista, não me lembro porque houve um problema de saúde e aí a catequese teve que ser estendida até dezembro. E eu queria ler esse texto, mas eu estava assim, será que eu vou contar isso para as crianças? E aí eu tive uma ideia, falei assim, olha, eu queria que Jesus tem muitos títulos, né? Então, bom pastor, que mais? Aí fui perguntando, as crianças foram falando. Falei, pois então agora eu queria que cada um contasse alguma experiência que você teve com algum título de Jesus. Por exemplo, Jesus foi bom pastor porque naquele dia, Jesus é o mestre, porque... Então eu queria ouvir de vocês, tá bom? Vamos lá? Padre Antônio, a primeira criança vira para mim, eu lembro como se fosse hoje, um menino, o nome dele é Rubens, e ele disse assim, tia Laura, olha só, eu tive uma briga na escola, e aí, na hora que
teve um intervalo, quando eu lembro como se fosse hoje, quando eu ia voltar para bater nele, aí veio assim, não faz isso. Não faz isso, é melhor. Você vai ficar. Então, para mim, tia Laura, Jesus é conselheiro. Ele me deu um conselho bom naquela hora e eu aceitei. Padre Antônio, uma criança de 8, 9 anos, compreender no momento desse, de briga... De sangue quente. De sangue quente, que Jesus é conselheiro e que ele dá um conselho na hora do... Foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Então, eu falo que ele é conselheiro admirável, de uma forma linda, e desejando que, como ele fez com o Rubens, no momento, que ele venha nesse Natal a cada um de nós, nos dar um bom conselho que a gente precisa em relação àquela pessoa, da família, em relação à nossa postura, à nossa atitude, né, de Natal, naqueles dias festivos, né? Que ele venha nos dar um conselho admirável para cada um de nós. Palpite a gente tem muito, conselho às vezes é difícil. Não, só ele. Conselheiro. Tão bonito, não sei se tem em algum outro lugar da Bíblia esse título, Padre Antônio. Também não sei, boa pergunta, mas... Mas aqui tá. Ou seja, ele é capaz de dar boas dicas em momentos de decisão. Momentos de decisão normalmente são momentos em que a gente está se sentindo pressionado ou pelo sangue quente ou por alguma cobrança. Como é importante a gente ter um bom conselho num momento de decisão e como é importante que a gente seja capaz de perceber esse conselho. O incrível de uma criança, num momento desse, dar atenção ao conselho é porque a criança não sabe fazer muito manejo de sentimento. Então, se ela está com sangue quente, naturalmente ela vai ser impetuosa, né? E o menino conseguiu, né? Quer dizer, o conselho foi tão bem dado e o conselho foi tão assertivo que ele conseguiu reconhecer e obedecer, venceu o ímpeto dele, né? Talvez por isso o Senhor seja um conselheiro admirável, porque quando ele aconselha, o conselho dele é capaz até de vencer a natureza da gente, o impulso da gente, enfim, né? O que é algo difícil, né? Justamente nos momentos em que a gente mais precisa de conselho, porque a gente está sendo empurrado, são os momentos mais difíceis da gente se deixar aconselhar. Portanto, é preciso fazer de Jesus o nosso constante conselheiro, constante confidente, para que no momento da prova e da decisão a gente esteja atento e até acostumado à voz dele. Agora o senhor deu a própria dica, a resposta, né? Para que a gente possa ter em Jesus um conselheiro admirável, como ele é, né? A gente precisa antes já tê-lo como confidente, né, Padre Antônio? Porque aí na hora do sangue quente, na hora em que a impulsividade está empurrando, a gente tem a graça de poder contar com um conselho, né? Exato. Dele. Conselheiro admirável. No caso de uma criança... admirável mesmo, admirável, né, mesmo. Conseguiu segurar o impulso da criança, né? Isso daí é sinal de que aquilo foi algo que tocou fundo. Quer dizer, os conselhos do Senhor, eles chegam linda, né? numa área da nossa alma que nos convence. Amém. Né? Então, conselheiro admirável, Deus forte. Deus forte, né? Aí não tem muita... Deus é forte. Deus é forte na nossa fraqueza. Quando eu me sinto fraco, então é que sou forte, porque Ele é forte na minha fraqueza. Aqui diz Pai eterno. Tem uma outra tradução que eu acho mais bonita. Pai dos tempos futuros. Uau! Eu acho Pai bonito dos tempos futuros. Porque aplicado a Jesus, né, ele é pai de tempos novos na nossa vida. Só existem tempos futuros, só existem tempos novos na nossa vida, dele. porque ele, né,
propicia esses tempos, porque ele traz novos tempos. Sem ele, a gente está vivendo num eterno passado. Engraçado isso, né? É. A gente está repetindo histórias, a gente tá esticando o que já passou e que continua, de alguma maneira, dominando a vida da gente. Isso que o senhor falou, Padre Antônio, para mim é muito aquela palavra de Coríntios: a ninguém olheis de um modo humano. Deus nos dá uma graça de, como ele teve, né, para Pedro, de olhar de uma forma nova para aquelas pessoas, especialmente aquelas que a gente convive a vida inteira e que em que a gente torce nariz para elas, e de repente ele vem em nosso socorro e nos dá um olhar novo para essas pessoas. Né? E de repente a gente consegue também ver um novo tempo junto com elas, né? E tempo, né? Um tempo melhor, um futuro, e não só o que a gente já sabe do passado, né? Eu acho muito legal, né, quando Jesus, a gente falou no comecinho de Paulo, né, quando Jesus, como é que a gente pode dizer isso? Nocauteia Paulo no caminho para Damasco. E Paulo entra em Damasco e fica lá na casa de Judas, na rua direita, né? Jesus se apresenta a um cristão de Damasco chamado Ananias, né? E diz: vai lá ter com Paulo, vai lá orar por ele, para ele ficar bom, batiza ele lá. E aí Ananias diz para Jesus, né? Mas, Senhor, o cara é mau, ele persegue a gente, olha para onde é que o Senhor está me mandando. E aí Jesus diz a Ananias: não, mas ele para mim é um vaso de eleição, né? Eu acho legal porque Ananias conta para Jesus o que Ananias sabe da história do passado de Paulo. E Jesus conta para Ananias o que Paulo vai ser no futuro. Ai, que lindo isso, Padre Antônio. Então, ele é pai dos tempos futuros. Quando Jesus entra na história, ele inaugura um tempo novo. Tempo. Né? Então, quem sabe hoje ele não quer fazer isso na vida da gente. Amém. Né? E, terminando, Laura, ele é o príncipe da paz. Da Esse paz. título é lindo demais. Príncipe da paz. Né? O seu reino é um reino de paz. A cidade de Jerusalém, né? Jerusalém tem a ver com Shalom, né? Cidade da paz. Né? Jesus é o príncipe da paz, ele governa desde Jerusalém. Né? O seu reino é um reino de paz, ele é um rei pacífico e onde ele chega estabelece a paz. Normalmente os reis precisam ser, de modo especial naquele tempo, guerreiros, né? Belicosos, beligerantes. Jesus é um rei pacífico, ele não vence brigando, né? Ele vence, ele conquista dando paz. E onde ele está, onde ele se estabelece, ele nos devolve a paz. Talvez nesse finalzinho de ano a gente precisasse deixar Jesus devolver a paz para a gente, né? Não sei o que andou roubando a nossa paz. Se foram as notícias, se foi a política, se foi uma situação pessoal. E se a gente roubou a dos outros também, né? Também, né? Vamos deixar Jesus devolver a paz. Devolver a paz para a gente, devolver a paz aos outros. Amém. Né? Ele é o príncipe da paz. Então, se a gente está trabalhando pela luta, pela guerra, pelo conflito, será que a gente não está lutando contra ele? Então, deixar o príncipe da paz restaurar, restabelecer a paz, talvez seja um grande dom, um grande presente que ele queira nos dar e um grande presente que a gente possa dar a mais alguém, paz. E eu sinto, Padre Antônio, e peço especialmente para aqueles que são cristãos, que são católicos, que enganosamente pensam que ser católico, o verdadeiro católico, tem que brigar, tem que ofender, porque para ser católico eu preciso... Então, isso que o senhor falou me tocou profundamente. Peço a Jesus, nessa véspera de Natal, que dê essa graça a cada católico que brigou o ano inteiro de 2025, que receba, né, acolha a paz que Jesus nos deu
e que nos dá e que quer renovar e que a gente se torne, como ele deseja e pede, né, instrumento de paz, que aquela paz, né, que a cada missa o sacerdote nos convida a ser e dar, que a gente viva e que a gente interrompa esse ciclo de o católico é aquele que briga. Não, isso é mentira. O católico é aquele que vive o príncipe da paz e que dá a paz, né, Padre Antônio? Vamos ter aí uma oportunidade para isso. Né? Ano que vem é ano de Copa, não é isso? Padre Antônio. Então, a gente pode brigar por causa de futebol. É ano de eleição, a gente pode brigar por causa de política. Tem gente que briga por causa de religião. Tem gente que briga por causa de, sei lá, cara, bota passas ou não bota na comida no Natal, né? Então, quando a gente está em briga, qualquer coisa é motivo para briga. Né? São Tiago diz na carta dele, vocês querem saber de onde é que vem as guerras entre vocês? Dos conflitos dentro de vocês. Então, quando a gente está brigando dentro, a gente briga com quem está fora, seja por que motivo for. Quando a gente está em paz dentro, não quer dizer que a gente vai ser sangue de barata, mas a gente vai saber se colocar sem que a nossa palavra tenha que ser uma palavra de agressão ou de diminuição do outro. Então, eu acho que esse é o segredo, né? Senhor, me ajuda a ficar em paz dentro, para que eu possa transmitir paz. Né? Me ajuda a estar em paz na minha alma, para que eu possa parar de transformar tudo em motivo de guerra. Porque senão, Laura, qualquer coisa... Eu acho que todo mundo aqui tem experiência disso em casa, né? Há situações em casa que depois de um tempo a gente não sabe nem mais por que está brigando, mas a gente sabe que tem que brigar. Né? Então, tomar cuidado com isso. Né? Segundo a palavra de Deus, segundo a carta de São Tiago, as brigas que nós criamos ao nosso redor têm a ver com as brigas que a gente está travando dentro da gente. O príncipe da paz põe paz na nossa alma para que a gente possa levar paz para outros, devolver a paz para outros. Então, quem sabe nesse Natal a gente não podia ser, né, levar essa graça. Né? Eu vou devolver paz para alguém, da minha família, do meu círculo de amizades, eu vou levar um pouquinho de paz para essa pessoa. Vamos estar trabalhando a serviço do reino daquele que é o Rei Pacífico. Então, e foi o que os anjos anunciaram. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Exato. Então, quando a gente glorifica a Deus que está nas alturas, a gente também dá paz aos outros. Amém. Quando a gente louva a Deus, a gente dá paz. Quando a gente é grato a Deus pelas pessoas, pelas coisas que Ele nos dá, a gente consegue levar paz aos outros. Então, glória a Deus e paz na terra. Amém. Vamos fazer esse trabalhinho também, né? Laura, vamos parar por aqui para o povo poder agora levar a rabanada para a mesa, para começar a organizar as coisas, né? E agora trazer o sei lá o que para o fogão, né? O fogão tem que ir dando espaço para cada coisa, então vamos parar para o pessoal poder fazer o remanejamento das coisas do Natal, não é isso? Mas, irmãos queridos, Deus abençoe muito que essa noite de Natal, que esses dias de Natal que nós vamos celebrar, né, nesses próximos dias agora, em sequência à festa do Natal, que sejam dias de paz de verdade. Amém. E que o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, possa reinar nos nossos corações, nas nossas casas e devolver para a gente a alegria que só Ele pode nos dar. Amém. Até Amém. logo, gente. Deus abençoe. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, irmãos.